gente vai estar falando de programação cidadã, dados abertos e por que você deveria estar contribuindo, tá? Então a gente vai ter um pouco de introdução sobre o assunto para depois tentar motivar vocês para ver se vocês contribuem mais. Eu sou o Baez, tá? Como está aí. Sou potiguar daqui, na Terra. Ativista ambiental, de cultura e de coisas livres, cultura e software livre. Mozilla, sou voluntário da Mozilla já faz uns anos, tá? Fotógrafo amador também, professor de alguns dos alunos que estão aqui, que vocês estão vendo por aí, certo? Sou mestre em gerenciamento de projeto pela UFRN. Quem tiver interessado, é só procurar por PBAS, vocês vão achar em praticamente qualquer rede social que eu tiver. E pode entrar em contato comigo, é só colocar contato.pbas.net, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que é dados abertos? Tá? Dados são abertos quando qualquer pessoa pode livremente usá-los, reutilizá-los, redistribuí-los, estão sujeitos a, no máximo, a exigência de acreditar a sua autoria e compartilhar pela mesma licença. Ou seja, dados vão ser, como está dizendo aí, dados vão ser abertos quando você pode basicamente utilizar e compartilhar eles. Tá? Mas como assim? Tem duas dimensões principais que a gente pode dizer dos dados abertos. Primeiro, legalmente, ou seja, a questão da licença, especificamente, tá? Ou seja, um dado vai ser considerado aberto se ele for de domínio público, certo? Ou seja, você pode utilizar da maneira que você quiser, compartilhar, ou licença com restrições mínimas de utilização e de compartilhamento. E não só isso, não basta essa dimensão legal, é importante também a dimensão técnica, tá? Para quem viu a palestra do Turicas, a gente sabe que essa parte técnica é um pouco utópica para certas coisas, tá? Ou seja, formato eletrônico, legível por máquinas, preferencialmente não proprietário e servidor público sem senha e firewall. Então, por exemplo, às vezes uma das maiores dificuldades que a gente tem é o formato eletrônico até a gente tem, mas o quão legível por máquina ele é, tá? Atendendo isso aí, a gente pode dizer pelo menos algumas dessas características, nós podemos dizer que um dado é aberto, tá? E aí, alguns exemplos. Quem conhece aqui o OpenStreetMaps? Pois é, metade da plateia. Quem não conhece, isso aqui é uma alternativa ao Google Maps. E ela é totalmente livre, tá? Em relação aos dados. Qualquer um pode utilizar sem pagar, tá? Por que eu estou mostrando isso aqui? Para a gente não lembrar, porque assim, várias das palestras, e eu vou focar nisso também, quando fala de dados abertos, a gente automaticamente pensa em governo, dados abertos do governo. E dados abertos não é só isso, tá? Então, por exemplo, isso é um exemplo de dados abertos que a gente tem que não são governamentais. Outro exemplo é o genoma humano, tá? Então, na hora que ele foi feita essa pesquisa na área da ciência, então dados abertos na área da ciência, ele foi distribuído de maneira aberta, certo? Qualquer um poderia utilizar, qualquer pesquisa do mundo utilizou esses dados para fomentar suas pesquisas. E não só isso, tá? Nós temos um outro exemplo que todo mundo usa. Quem já utilizou o Wikipedia? Acho que todo mundo, né? Então, é dados abertos, tá? Qualquer um vai poder utilizar isso aí. Alguém já ouviu falar aqui do Music Brains? Alguém aqui? Pronto. Então, quem gosta, eu sei que vocês gostam muito de música. Então, aqui é uma coletânea de dados abertos sobre músicas. Então, tem artistas, título, tamanho da música, álbum, origem. Então, todos esses dados você pode estar utilizando, tá? E não depender, por exemplo, de um Last FM ou de o Spotify para pegar essas informações. O Stack Overflow, para quem não sabe, bom, quem não conhece o Stack Overflow aqui deveria conhecer, né? Salva a vida de programadores. A gente não sabe como é que ele sobreviveu. O próprio Stack Overflow sobreviveu quando ele saiu fora do ar, né? Não tinha onde tirar dúvidas. E existe um dump dele, tá? Ou seja, todas aquelas perguntas, eu acredito que não só do Stack Overflow, como dos sites afiliados a eles existe um dump que você pode acessar todos os dados. Né? Você imagina as possibilidades que são feitas a partir daí. E aí a gente chega na parte que vocês provavelmente estavam pensando que são dados governamentais, dados abertos governamentais. Dados governamentais que são compartilhados com cidadãos na forma digital, através da internet, de forma a promover a sua análise, produção e reutilização. Tá? Mas, legal, agora eu entendi o que são dados abertos, eu entendi o que são dados governamentais, e aí por que eu vou estar contribuindo com isso? Né? Qual vai ser a vantagem para mim? Né? E daí? Isso é legal. Né? Então vamos ver agora alguns benefícios que os dados abertos, principalmente governamentais,
mas a gente pode pensar que extrapolar para dados abertos de forma geral podem trazer de benefícios. Tá? O primeiro dele é informação é poder. Tá? A gente viu, quem viu outra palestra lá do Kudux, só informação por si só não é poder. Né? Mas você não tem informação, com certeza você está num estado mais fraco, está num elo mais fraco. Tá? Então a gente depende de informação, certo? E aí com informação, a gente vai ter o que mais? Transparência. No governo a gente vai saber o que as coisas realmente estão acontecendo. Tá? E com a transparência, ou seja, você sabe o que, desde o nosso vereador até o presidente da República, ou os ministérios, secretarias estaduais, municipais, vão estar fazendo com dinheiro, principalmente com dinheiro público. Tá? E não só quando a gente lembrar como só dinheiro público propriamente dito no gasto do cafezinho, tá? Por exemplo, que a gente tem aí, mas também no retorno do investimento. Então aquela política pública que foi feita, qual o retorno que ela está dando realmente, tá? Então a gente vai ter com isso um fortalecimento da democracia. Certo? Se você tem transparência, se você está passando o poder, tá? O poder, nesse caso, dito como informação para a população, você fortalece a democracia. Porque a gente consegue realmente entender e ver se nós estamos sendo representados por aquele que dizem nos representar. Tá? E dados, nesse sentido, é um direito nosso. Essa aqui foi, na verdade, uma fala de ontem, do Turicas. Tá? Então, assim, é um direito nosso para a gente poder... Se a gente tem democracia, a gente tem que ter direito aos dados. A gente tem que ter direito à informação, direito a essa transparência, essa visualização. Tá? E, consequentemente, se nós temos dados, nós temos liberdade. Mas liberdade de quê? De utilizar os dados da maneira que a gente preferir e que a gente melhor visualizar. Certo? Por exemplo, se os dados estão fechados e estão em órgãos diferentes, vai ser mais difícil alguém conectar duas bases de dados diferentes e ver um resultado a partir daí. Tá? Por exemplo, a gente pode pegar os dados do... Não sei se vocês já fizeram isso, mas você pode pegar os dados do valor que teve um projeto de saúde. Pronto, usando aqui Natal, ela está sendo toda saneada, não é isso? Para quem mora aqui sabe, tem em todo canto, todo mundo já teve problema por causa disso. E aí, a gente pode analisar daqui a alguns anos quais foram os benefícios, por exemplo, na baixa da diminuição da mortalidade infantil nos bairros que foram saneados. Depois disso aí, você está conectando duas bases diferentes e se elas forem abertas, você facilmente consegue fazer isso. Tá? Isso é só um exemplo de como você pode ter liberdade de trabalhar. E aí, a gente resulta tudo isso em inovação. Tá? E não só em dados abertos. Tudo que é livre, tudo que é aberto, vai resultar em mais inovação. Tá? Aí a gente tem vários exemplos que a gente pode citar aqui. Como a gente sabe, o Serenata de Amor. Todo mundo conhece Serenata de Amor aqui? Bom, ótimo. Isso aí é só o mais famoso. Tá? Existem várias outras iniciativas de dados governamentais que geraram benefícios. E não só em relação à corrupção. Por exemplo, eu vou mostrar mais para frente. A gente vai ter um aumento, tá, com essa inovação do valor social, tá, e comercial das pessoas. Então você vai conseguir gerar mais valor para a sociedade e também, é engraçado, às vezes a gente não associa dados abertos ao comercial. As próprias empresas podem se beneficiar com esses dados. Tá? Enfim, de diversas maneiras. Aqui, ficou mal formatado. E a gente também vai poder o quê? Ter um crescimento na participação e engajamento da população. De novo, a gente faz referência à democracia. Tá? Quem aqui pode aqui? A maioria aqui, eu acredito que são da área de informática e TI. Nós temos já um certo conhecimento, já é difícil visualizar dados. Imagina a sua tia, que não é formada, ou sua avó, como é que ela vai ter alguma participação se ela vai ter que baixar um PDF ou um CSV para ver as informações? Basicamente, ela não vai participar. Né? Ela não tem como ter participação aí. Mas, se você visualiza ou mostra, ou como disse Kudux, se você faz as perguntas certas, você vai o quê? Aumentar a participação, o engajamento da população na maneira democrática. E assim, talvez, resolvendo alguns problemas de representatividade. A gente se sente pouco representado. Então, se a gente vai poder tomar decisões melhores, nós vamos ter melhores representações lá. E aqui alguns exemplos, tá, que a gente tem de melhorias, algumas esferas. Por exemplo, a gente com dados abertos, nós conseguimos melhor performance. Tá? Então a gente consegue o quê? Melhorar a eficiência de serviços públicos, de uma maneira geral. Eu não vou dar exemplo para todos aqui, tá?
é por causa do tempo. A gente vai conseguir melhorar a qualidade dos serviços públicos. Por quê? Porque as pessoas vão poder estar analisando, verificando, recomendando, reclamando, criticando, para que eles se melhorem. E não só no sentido de melhoramento, mas no sentido de utilização, de inovação de novo, em como eles podem ser utilizados. Quem vai pensar melhor? Por exemplo, aqui, um setor, vou dar o exemplo do setor aqui no IEF, que nós temos. São 16 pessoas, 16 não, 20, acho que a equipe de desenvolvimento são 20 pessoas que trabalham lá dentro e algumas outras pessoas envolvidas, ou todos os alunos do IEF que vão estar contribuindo com projetos em relação a dados abertos. E todos os professores. Quanto mais pessoas, melhor. Então, quanto maior qualidade, maior eficiência assim vai ser. A economia, tá? A gente vai, com esses dados abertos, a gente consegue o quê? Ter serviços inovadores, tá? Conseguimos, por exemplo, pensar em novos modelos de negócio. Porque com novas informações, nós só conseguimos fazer novos negócios, tá? Exemplo disso, por exemplo, o Turicas aqui, ele trabalha com abertura de dados abertos. Um dos trabalhos dele, tá? Então, isso aqui já é um novo modelo de negócio. As informações dele talvez não sejam abertas, mas vocês imaginem que você poderia ter... quem conhece o Colab, aquele aplicativo de... Você viu? Boa parte. Colab é um aplicativo que você coloca problemas da cidade. Tá? Você imagina que empresas poderiam verificar cidades, que eles poderiam fazer negócio de acordo com o problema que elas têm, para se oferecer seus serviços. E assim por diante. A parte social, como a gente falou, melhorar a transparência e a responsabilidade do uso de dinheiro para as pessoas, do dinheiro público pelos nossos representantes, e aumento da participação. E aqui são um exemplo, tá, todos os dados aqui são europeus, tá? E aqui a gente pode mostrar qual foi o tamanho, ou melhor, qual vai ser o tamanho de 2016 a 2020 só de dados abertos, tá? Isso aqui, ó, gente, 325 bilhões de euros na Europa, só na Europa, tá? É um mercado crescente, gigante. Por causa dos dados abertos, foram criados nesse período, vão ser criados mais 25 mil empregos por causa de dados abertos. Então você tem um fomento da economia só pela abertura de dados, por si só. Você vai ter um fomento da economia, você vai ter mais pessoas trabalhando na área, tá? E custos. Por causa dos dados abertos, você vai ter uma diminuição de custos de 1,7 bilhões, de novo na Europa, tá? Nesse período. E aí, o que não é verdade? Por que no final das contas, isso aqui são mais alguns exemplos que eu vou passar rápido, por que no final das contas os dados abertos são tão importantes? Ele vai ajudar a gente a fazer melhores decisões. No final das contas, dados vai resultar nisso, tá? Por exemplo, por causa dos dados abertos, 7 mil vidas podem ser salvas na Europa por causa disso, certo? Aqui a gente vai poder, por exemplo, ó, economizar quase praticamente 3 mil horas de horas que serão gastas para achar estacionamento, as pessoas vão gastar com outras coisas. Consequentemente, talvez com a família, talvez com a economia, tá? E melhorando assim, entrar aquele valor lá. Economizar energia, 16%. Diminuir as fatalidades no trânsito. Então, assim, na verdade, se a gente for... Isso aqui é um exemplo que a gente pode parar para pensar, que os resultados são basicamente infinitos do que pode ser feito. Porque a inovação vai depender da gente, tá? E aí, falando nisso, porque eu, considerando que somos todos aqui desenvolvedores, deveria estar contribuindo com isso, né? Primeiro, porque nós somos privilegiados. Não importa, cada um tem sua história de vida, teve seus desafios para se tornar e ter acesso ao desenvolvimento, mas nós somos privilegiados. Por quê? Porque, na verdade, você fala, poxa, existem mais de 21 milhões de desenvolvedores ao redor do mundo. Não, é muito, né? Pô, bastante. Isso aqui é para baixo, tá? Tem mais que isso. Mas, basicamente, somos só 0,003% da população mundial. Tá? E aí, se não for a gente que vai utilizar esses dados e mexer com eles, quem é que vai fazer? A gente não pode ficar esperando em que os governos, os setores, tá, as secretarias, o pessoal de TI veja a importância para fazer isso, certo? Vai depender da gente fazer. Se ninguém fizer, se eles não fizerem, provavelmente muitas vezes não fazem, tá? E muitas vezes não tem dinheiro para fazer tudo que é possível, as outras pessoas não vão fazer. De novo, não vai ser nossa avó, não vai ser nossa prima, não vai ser nossa mãe, não vai ser nosso coleguinha que vai estar fazendo. Vai depender de quem tem o conhecimento para isso, das pessoas privilegiadas. Tá? E aí, que mundo que a gente vai estar querendo viver? Num mundo com menos democracia, que ela é cada vez mais delapidada,
a gente tem problemas com representatividade, em que a informação fica restrita para algumas pessoas, ou a gente quer um mundo em que as pessoas vão ter mais acesso à informação, mais poder de decisão, em que vidas são salvas, em que dinheiro é economizado e assim direcionado para áreas importantes. Isso vai depender também da gente, tá? E a gente, assim, se a gente teve, de alguma maneira, a gente tem que devolver para a comunidade. Eu acho que se todo mundo está aqui e já faz um tempo já participa há algum tempo da comunidade Python, sabe, e de TI, sabe o quanto que é importante e quão gratificante é dar de volta para a comunidade, tá? Então você está desenvolvendo, você está ajudando em dados abertos, é devolver para a comunidade. Seja do seu bairro, seja da sua cidade, seja do seu país, seja do mundo. Você vai estar devolvendo de alguma maneira o que lhe foi dado aqui. A oportunidade de hoje de ser um desenvolvedor e ter um emprego, por exemplo. E aí como é que eu posso ajudar? Isso aqui são algumas ideias bem simples, tá? Construindo, por exemplo, ou contribuindo com aplicações já existentes. O Serenata de Amor, ele surgiu porque alguém teve uma ideia. Como disse, fez uma pergunta certa e foi lá e atuou e construiu uma aplicação. Pô, mas eu não tenho uma ideia aqui, como é que eu vou fazer? Você aproveita, ó, contribui num projeto já existente. Vai lá, faz 5 pull requests, ganha uma camisa lá do Oktober lá, Oktoberfest lá, ganha uma camisa lá da DigitalOcean e ainda vai estar contribuindo, tá? Você pode estar ensinando. O que eu estou fazendo aqui, eu vou chamar de ensinar, mas é isso. Repassar um pouco do conhecimento que eu tenho para outras pessoas. Por exemplo, o que o Massanori fez. É pegar, ensinar programação para jornalista. Certo? Você pode estar ensinando. Contribuindo. Aí, aqui a lista é infinita, tá, gente? Tem várias outras coisas. Mas aí, aproveitando o que a gente tem aqui, contribuindo. Todo mundo sabe o que é o Brasil I.O.? Alguém não sabe? Quem não sabe? Levanta o braço. Ou seja, quase todo mundo. O Brasil I.O. foi a palestra do Turicas. O Turicas e o Kuduco são pessoas referências em dados abertos governamentais no Brasil. Só para vocês saberem quem que eu estou citando toda hora. E eles estavam aqui, deram palestra. O Brasil I.O. é uma iniciativa do Turicas, em que ele pega bases de dados existentes que não são tão, vamos dizer, limpas, otimizadas para ser utilizadas, e otimiza e distribui lá. Você pode pegar, por exemplo, aqui de Natal, os dados abertos, acho que é do tráfego que eles abriram, das linhas de trânsito, né? Limpar ela, deixar utilizável e colocar lá. Isso é uma contribuição. Usando uma biblioteca que também foi feita pelo Turicas. Você vai lá e faz isso. E às vezes nem é muito difícil, às vezes é poucos comandos. Pô, mas por quê? Gente, existem milhares de bases de dados no Brasil que são disponibilizadas em PDF. Se não é você lá no seu bar, na sua cidade, no seu estado fazer isso, talvez ninguém faça. Tá? E aí você coloca para aqui, para cá, e aí vai ter outros desenvolvedores, outros jornalistas, outras pessoas que vão poder estar utilizando isso, e de novo, aumentando a liberdade e a inovação do que é feito com os dados governamentais. Tá? E aí a gente tem que unir as pessoas, tá? Para isso, para ajudar, para ter o conhecimento. Então, primeiro, quem não tem o Telegram, faça, porque as comunidades de TI no Brasil, basicamente, e no mundo, estão no Telegram. E por que o Telegram? Porque o Telegram, para quem não sabe, é uma fundação sem fins lucrativos para promover a comunicação entre as pessoas. Então, o foco deles não é o lucro, e sim os usuários, as mensagens trocadas. Tá? Então, por isso, é uma das vantagens de estar usando o Telegram. E, enfim, além das várias milhares de funcionalidades, muito melhor que os outros. Tá? E aí você procura lá Dados Abertos, que é o brasileiro, tem mais de 1000 pessoas, se não me engano, do Brasil inteiro, comentando toda hora sobre dados abertos. O Turicas, o Kuducos, milhares de outras pessoas, referências, estão lá. Tá? Que no RN, para quem for do RN, tá? Dados Abertos RN, é só entrar aí, e aí fica a sugestão. Se você gosta de dados abertos, procura se já não existe uma comunidade. Por exemplo, Alagoas, tem alguém de Alagoas aqui? Não. Então, por exemplo, porque eles são referência em dados abertos. Provavelmente eles têm um grupo deles lá de dados abertos. Se você não é do RN, se você não é da Alagoas, procura saber se não tem. Se já tem um grupo, participa. Se não tem um grupo, vai lá e cria. Isso que foi eu que criei esse grupo aqui. Participei de um evento lá, cheguei lá, criei, distribuí o link para a galera. Já tem acho que mais de... Você não tem 100 pessoas, está chegando a 100 pessoas. Escute. Opa, obrigado. Informação atualizada agora, 80 pessoas. E se vocês entrarem no link, vai talvez para 90 daqui a pouco. Né? Então entrem aí, discutam, conversem com as pessoas e veja como você pode estar contribuindo. Tá? E só lembrar, para terminar meus últimos 20 segundos, que existem outras iniciativas abertas. Eu prefiro a palavra livre, tá? Por questões filosóficas. Nem tudo que é aberto é livre para todo mundo utilizar, que fique claro. Então, software livre é importante,
tá? Pelos mesmos motivos de inovação, liberdade, conhecimento, hardware aberto, conhecimento aberto, Open Knowledge Foundation, existe a versão Brasil pelo conhecimento, tá? Distribuição do conhecimento aberto e até design aberto para quem for dessa área aí. Bom, é isso. Gratidão aí, galera. Aqui tem um link da palestra, ainda não está lá, mas vai estar, pode salvar o link aí. Tá? Meu contato nas redes sociais é @pbas, tá? Ou contato.pbas.net. E muito obrigado pela participação.